Pessoal, bom dia. Good morning. How are you today? We are going here to return back to our English class, right? Bom, estamos aqui para retornar à nossa aula de inglês. Como eu havia falado para vocês, classe, que a gente iria retomar, né, a questão da formação entre while e when, que eram as conjunções de ações interrompidas e ações paralelas, junto com o past continuous tense, que nós vimos nas aulas anteriores, present continuous e past continuous. E para isto eu resolvi retomar um pouquinho a questão da ação verbal do uso do simple past, or past simple, como muitas vezes a gente vê no inglês, na gramática britânica, eles usam past simple e no americano o simple past. O que nós temos como indicação do passado simples? A gente tem os tempos verbais, os tempos adverbiais, no caso os advérbios que nós temos aí embaixo, né? Que são yesterday, 2 weeks ago, last year, last month, last week, que vai determinar o uso de uma ação acabada. Tanto é que está escrito aí em português para que vocês possam também entender ou retomar a questão do simple past. Isso daqui vai ajudar para a próxima aula com as conjunções when e while, que é a formação dos dois tempos verbais que nós usaremos, past continuous e o simple past, tá? Bom, lembrando que o simple past, ou passado simples, ele é formado de verbos regulares e irregulares. Lembrando que não existe regra para que a gente possa saber qual verbo é regular e qual verbo é irregular, tá? Nos verbos regulares, nós trabalhamos com o acréscimo do ed no final dos verbos. Então, no caso, quando o verbo não é terminado em e, tá? Nós acrescentamos, só um minutinho, por favor, nós acrescentamos a palavrinha, né? A letrinha ed, certo? Aqui, ó, ed. Quando o verbo não é terminado em e. Por exemplo, work. Olha, worked, want, wanted. Eu acrescentei o ed no final do verbo, tá? Quando o verbo já é terminado em e, o que acontece? Nós só vamos acrescentar o d. Então, no caso, love vai ficar loved. Ele é um verbo regular pelas terminações em d, ed ou ied. No caso do verbo terminado em y, e se ele for precedido de uma consoante, no caso do verbo study, certo? Ele tem o y e ele é precedido pela consoante d. Neste caso, no simple past, a gente vai tirar o y e colocar ied no verbo. Então, studied, studied, study, studied, or study, studied. Ok? Então, quando o verbo for terminado nesse sentido, a gente tira o y. Mas e se o verbo é terminado em y e precedido de uma vogal? Ele só vai receber o ed, tá? Então, no caso, como o verbo play, vai ficar played, stay, vai ficar stayed, que aí na aula online a gente pode ver junto. Se os verbos forem caso CVC, que é consoante, vogal, consoante, olha, nós vamos colocar dobrar a última consoante e colocar o ed dependendo do verbo. Então, no caso, prefer, preferred, stop, stopped, tá? Eu coloquei o ed no final, mas vocês observem que foi dobrado a consoante P e foi dobrada a consoante R, tá? No caso aqui conosco, nós estamos vendo o simple past regular, tá?
Os verbos irregulares, classe, são aqueles que não têm regra de ed ou ied. Ele é um verbo que tem que ser memorizado, by heart, tá? O que seria? De coração ou memorização, memorization, tá? Temos que memorizar os verbos. No caso, o passado de go, ele vai ficar went. Speak, spoke. Por isso que ele é chamado, eles são chamados de verbos irregulares. Eles mudam completamente a estrutura do verbo, diferente dos verbos regulares, tá? Então, no caso, na forma afirmativa que nós temos aqui, tanto dos verbos regulares quanto dos verbos irregulares, eu vou usar o sujeito, o verbo e o complemento da frase. I talked to her yesterday. Eu conversei com ela ontem, falei com ela. The dog ran after me yesterday morning. O cachorro correu atrás de mim ontem de manhã. They called me 5 minutes ago. Eles me ligaram 5 minutos atrás, tá? Esses são a formação do afirmativa, forma afirmativa. Na forma interrogativa ou na forma negativa, nós vamos usar o auxiliar did, tá? Para interrogar, e didn't or did not para negar. Eu tenho aqui, por exemplo, na forma afirmativa, she went to school yesterday. Na negativa ficou she did not go to school yesterday. Na interrogativa, did she go to school yesterday? Eu queria que vocês observassem uma coisa. Na afirmativa, gente, o verbo foi para o passado, certo lá? Went é o verbo go, passado de go ficou went. Na negativa, quando eu usei o did not or didn't, que é a forma contrata, o verbo voltou para sua forma infinitiva. Por quê? Porque a marca do passado já está no auxiliar da negativa. A mesma coisa acontece na interrogativa. Ó, did she go? Então significa que todos os verbos que estiverem no passado, sejam eles regulares ou irregulares, quando usarmos o didn't ou did, a negativa e a interrogativa, no passado, os verbos deverão voltar para a sua forma infinitiva, tá? Então, sempre que nós formos fazer a interrogativa e a negativa, temos que usar o verbo auxiliar. Se não tiver o did ou didn't, não é interrogativa, não é negativa, tá? Nós não fazemos uma interrogativa e uma negativa no inglês se nós não usarmos os auxiliares, seja no presente, no passado, no futuro, condicional, com o verbo to be, com o present perfect tense, com os verbos modais, todos existem o verbo auxiliar. Ele vai levar a frase para a forma interrogativa. Então, eu quero que vocês lembrem bem que o auxiliar da interrogativa e da negativa no passado é o auxiliar did para todas as pessoas. No verbo to be, como nós havíamos visto, e eu só estou reforçando, que a gente tem o was e o were no passado, tá? Lembrando que o was a gente usa para I, he, she e it, e o were para you, we e they, certo? Quando numa frase você tiver was ou were no passado, eu não posso usar did para interrogar. Quando tem verbo to be, uso o verbo to be para interrogar e para negar. Quando não tem verbo to be na frase, eu vou usar o did ou didn't. Did para interrogar, didn't para negar. Como é que eu sei, Leão? Olha, eu tenho que observar. Se tem o was, é verbo to be. Se tem o were, é o verbo to be. Então, são eles que farão a negativa e a interrogativa, tá? Então, por exemplo, na negativa, tá aqui, was not
or wasn't, were not or weren't, tá? Que eu vou usar. E para interrogar, eu tenho lá o verbo to be antes do sujeito, was, depois o sujeito, were, depois o sujeito, como já mostrei para vocês em outro slide. Só vou voltar aqui para vocês ficarem olhando para a gente terminar a aula, tá? Então, lembrando que a próxima aula de inglês, nós vamos retomar a questão de while e when, para colocarmos as duas ações verbais dentro de uma mesma situação, dentro de uma mesma frase. Por isso, classe, que foi necessário retomar a questão do Simple Past, tá? Daqui a pouquinho estarei online esperando vocês, tá? Tchau, tchau, bye bye, see you later, ok? Until there.